Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, comecemos por reconhecer que os desafios de hoje em matéria veterinária são muito distintos daqueles que existiam em 1955, quando o Código Administrativo confiou funções de saúde pública e saúde animal aos concelhos, então, os municípios. E, de facto, houve uma evolução que é importante aqui registrar. Em primeiro lugar, a consciência dos direitos do animal. Hoje é muito distinto daquilo que era há 50 anos atrás. Em segundo lugar, mercê também da evolução da legislação europeia, a consciência cada vez mais coletiva da necessidade de agirmos preventivamente sobre a qualidade dos produtos alimentares de origem animal. Isso obriga, naturalmente, a ter procedimentos, instrumentos, meios que possam atuar e controlar aquilo que comemos, aquilo que provavelmente se vende nos talhos e nas peixarias da nossa terra. Isso é muito importante e hoje é, sem dúvida, o crescente regulamentar que existe nessa matéria que justifica que a veterinária tenha hoje, por parte das entidades públicas, um papel muito mais importante daquele que anteriormente existia. Por um lado, o bem-estar animal. Por outro, a saúde pública. Estas duas vertentes foram, de facto, crescendo em importância no mundo de hoje e podemos reconhecer hoje, sem qualquer tipo de reserva, que a importância da veterinária como entidade pública é, de facto, hoje crucial para a qualidade da nossa vida, para o estado de civilização em que nós nos encontramos. Honramos-nos na Europa de ter regras sobre essa matéria perfeitamente exemplares em todo o mundo, no controle quer da qualidade alimentar, quer especialmente do bem-estar animal, que hoje é de facto um paradigma muito importante. Agora, nesta circunstância, é preciso começarmos a pensar ao nível regional qual a melhor solução para a veterinária, para a atuação pública dos serviços veterinários. A nível nacional, sabemos nós, há um diploma, que foi o diploma há pouco citado pela senhora deputada Silvia Vasconcelos, foi um diploma que criou a Autoridade Veterinária Conselhia, os médicos veterinários municipais. Esse diploma, basicamente, veio centrar toda a autoridade veterinária nos concelhos, nos municípios. Sabendo que, coisa curiosa, essa função do médico veterinário municipal, embora sendo eminentemente municipal, era pago em 60% pelo Estado e não propriamente 40%, aliás, ao contrário, 60% pelo município, 40% pelo Estado. O que significava aqui, de alguma forma, o Estado reconhecer que também tinha responsabilidades naquela matéria e por isso estava disposto a pagar para que o médico veterinário municipal exercesse as suas funções. A verdade tem que se dizer, em primeiro lugar, é que este sistema não tem funcionado bem em todos os municípios do continente português. Há municípios que não têm médicos veterinários municipais e a lei prevê que são substituídos por médicos veterinários do concelho limítrofe, nem sempre é possível. Depois, estes médicos veterinários têm um regime especial porque muitas vezes estão autorizados a desempenhar atividade privada, o que depois é difícil de conciliar a autoridade pública veterinária com o exercício da medicina veterinária privada. Bom, há um conjunto de situações que perduram e que, de facto, na minha opinião, na opinião daquilo que li também, não é o melhor regime possível. Por outro lado, aqui na região, durante muitos anos, fechou-se os olhos e os ouvidos a esta realidade. A autoridade regional parece que era a única podia exercer competências nesta função. E o que é que aconteceu? Entretanto, começam a crescer as responsabilidades, as tarefas, especialmente em virtude do diploma que ainda o ano passado aqui aprovamos sobre os animais errantes e os animais de companhia, crescem as competências, crescem as funções e, de facto, a região sente aqui uma dificuldade grande de chegar a todo o lado. Então, o que é curioso, eu não posso deixar de o referir, é que este diploma do Governo Regional, muito ao contrário daquilo que é feito pela proposta do Partido Comunista, o Partido Comunista pretende, basicamente, reproduzir na região aquilo que existe a nível nacional. Criar as autoridades
os médicos veterinários municipais. O Governo Regional tem uma solução relativamente distinta. Porquê? Porque vem dizer o seguinte: bom, nós achamos que deve haver médicos veterinários municipais, quem os deve pagar integralmente são os municípios, mas cuidado, porque a principal competência continua a ser regional. Ou seja, há aqui uma certa perversidade nesta história, que é, por um lado, a nível do continente português, o médico é basicamente veterinário municipal e, portanto, é pago em parte pelo Estado, reconhecendo o Estado o serviço que ele está a desempenhar ao nível do concelho. Aqui, a situação é exatamente oposta. É o Governo Regional que quer ter delegados concelhios para a atividade veterinária, mas acha que quem deve pagá-los integralmente é o município. É, de facto, uma solução que eu acho engenhosa, mas que tem que ser posta a careca à vista. Porque, e aliás, eu começo por achar curioso, porque, curiosamente, quer o Sr. Presidente do Governo, quer o Sr. Secretário Regional da Agricultura, foram autarcas e estiveram com a mão em cima destes assuntos. E, nessa altura, nunca se lembraram desta solução, de dizer assim: vamos contratar médicos veterinários para poder desempenhar as funções que são agora desempenhadas pelos serviços de veterinária do Governo Regional. Nunca se lembraram disso. Agora que passaram a secretários regionais, é que vêm com esta solução no bolso, engendrada, digamos, à última hora, dizendo que eu preciso, de facto, de uns funcionários que estejam em Santana, em São Vicente e, se calhar, na Calheta, mas que, como não tenho dinheiro para lhes pagar, que sejam as câmaras a fazê-lo. Ora, Sr. Secretário, eu acho que esta proposta, como a proposta nacional, não satisfaz integralmente o objetivo que deveria estar aqui presente. Eu acho que o que se justificava era um pouco mais arrojado do que foi feito, que era dividir o território da região, provavelmente em 4 ou 5 parcelas, e em cada uma dessas parcelas haver uma autoridade veterinária para essa parcela. Não se justifica, na minha opinião, que concelhos de diminuta população tenham que ter no seu quadro um veterinário, ainda por cima impedido de exercer a medicina privada, portanto, do quadro do pessoal, e com os custos que isso tem. Não se justifica. Na minha opinião, faria sentido reequacionar o território regional de outra forma e criar aqui estruturas, à semelhança, por exemplo, das comarcas, à semelhança, por exemplo, de outras divisões territoriais que existem, que não seguem necessariamente a questão concelhia, e confiar aí a função de autoridade veterinária, para que, na dependência do Governo Regional, ainda julgo que deve ser o Governo Regional aqui nesta matéria. E porquê? Aqui, a minha opinião é que, hoje, os serviços que estão associados, os processos que estão associados à veterinária, são processos complexos, caros, difíceis, que devem estar ao nível mais preparado economicamente para isso. Estou aqui a lembrar-me, por exemplo, dos laboratórios que são necessários, dos procedimentos de fiscalização, até da própria parte administrativa, no sentido do processamento das contraordenações. Tudo isso é um conjunto de atividades que, na minha opinião, faz mais sentido estar no seio do Governo Regional, embora descentralizado em estruturas territoriais mais diminutas, mas não tão diminutas como os municípios existentes, e aí julgo que se teria uma solução mais enquadrada com aquilo que deveria ser. Não foi esse o caminho seguido pelo Governo, percebo a razão, mas tinha que o denunciar para que ser verdadeiramente correto com aquilo que está aqui em causa. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é pena que, mais uma vez, esta Assembleia não fosse mais além e não atendesse, de facto, às circunstâncias regionais específicas que, nesta matéria, têm uma particularidade que deve ser acentuada. Como, por exemplo, vejam esta particularidade curiosa que o Sr. Secretário veio aqui trazer. O Sr. Secretário veio dizer assim: bom, nós queremos médicos veterinários para o município, mas admitimos que os municípios com menos de 15 mil pessoas possam associar o seu médico veterinário a outro município imediatamente limítrofe. Bom, primeiro, a um só. Significa, por exemplo, olhando assim para a nossa dimensão territorial, eu julgava que, por exemplo, o Porto Muniz, São Vicente e Santana pudessem ter um só médico veterinário. Isso já não é possível. Só pode ser um por 2 concelhos. Tem que ser limítrofes. Se o Porto Muniz se associar a São Vicente, Santana não pode se associar a Mexico, porque Mexico
tem um veterinário que já tem mais de 15 mil pessoas, Santana não se pode associar ao Funchal porque já tem mais de 15 mil pessoas, Santana tem que ter um médico veterinário próprio. Asneira. Mas mais, quando se cria esta ideia peregrina de ter um médico veterinário por 2 municípios, pergunta-se a qual deles é que ele obedece. Como é a autoridade veterinária nestas coisas? Quem é que paga? A meias? Nada disto é definido no diploma. Fica aqui uma margem perfeitamente estranha e, a meu ver, sujeita a, de facto, inúmeras interrogações. Acrescentaria também mais um pequeno pormenor deste diploma que achei uma delícia, confesso. É que pela primeira vez o Governo Regional vem dizer que as competências que a lei nacional, até julgo que é que a Constituição diz que têm que ser definidas por lei, que uma portaria do Sr. Secretário pode alterar as competências. Isto é, de facto, a perversidade máxima, sem saber o mínimo do que está a fazer. Sr. Presidente dos Deputados, eu gostaria muito que as iniciativas desta Casa tivessem um pouco mais de regionalismo, em primeiro lugar, e qualidade, em segundo lugar.